Estamos juntos mais uma vez, agora para discutir a temática estágio. Daqui a pouco você vai ter todas as orientações que a professora Sandra Urbanetes, e enquanto isso, como nós propusemos na data de hoje, essa discussão ampliada, quase como um debate, com a presença de pessoas que podem contribuir, quero apresentar a nova convidada neste momento. Então nós temos aqui a Daiane Uliano, que vai participar, ela é pedagoga, está aqui à nossa esquerda, faz parte da equipe de gestão de projetos do Campus EAD do IFPR e descobrimos hoje, por acaso, que ela era pedagoga, né? Nós imaginamos que ela era administradora, era gestora, alguma coisa nesse sentido, para dizer que os pedagogos também trabalham com a gestão. Inclusive, nós temos pedagogia empresarial, que é mais uma perspectiva nova ou recente da pedagogia. Então, a Daiane também vai contribuir hoje com a sua perspectiva da prática da gestão a partir da pedagogia. Daiane, seja bem-vinda. Bom, nós estamos falando então de prática, portanto falando de estágio, que é uma forma de você desenvolver algum tipo de prática ou aplicação dos conhecimentos teóricos num contexto de realidade do contexto do trabalho ou mesmo de uma nova oportunidade em serviço ou fora do serviço. Com isso a gente traz uma temática importante da pedagogia, que é a praxis, a relação entre a teoria e a prática. Como fica essa relação? Geralmente nós temos uma divisão muito mais cartesiana do conhecimento, historicamente, e que se distribui a partir dos ramos da filosofia em conhecimentos teóricos e bem construídos, com raciocínio analítico e com a perspectiva da reflexão e nem sempre da ação. Modernamente, nós temos discutido muito o papel da ação a partir do pensamento e a partir da reflexão. E num Instituto Federal, como o IFPR, nós temos que pensar diretamente o fazer e o agir, além do pensar e o construir pedagogicamente. Essa é a temática, essa é a questão, e a gente quer ouvir os nossos participantes para depois ouvirmos a professora Sandra. Começando então com a Daiane, que é a nossa convidada de última hora. Daiane, a partir da sua experiência com a prática da gestão de projetos educacionais, como você faz a relação entre os conhecimentos que você adquiriu a partir do curso de pedagogia e a necessária relação que deve existir entre a teoria e a prática? O curso de pedagogia, ele me deu essa ênfase para conseguir fazer a relação até mesmo da parte mais administrativa, da gestão, fazer essa relação entre a pedagogia e os conceitos administrativos. Então, a partir da prática pedagógica, a partir do que eu estudo na sala de aula, eu acho que tem essa importância entre você conseguir transpassar isso para a tua prática e você, eu acho que você conseguir efetivar um trabalho bom. Eu não sei se eu respondi. Ok. Fernanda, nessa linha de ter uma formação teórica e de ter o desempenho prático, nós sabemos que o cabedal teórico ele constrói uma prática qualificada, eficiente, mais desenvolvida, caminha para uma busca de proficiência. Isso realmente deve ocorrer de uma forma planejada a partir da teoria, ou nós devemos, por exemplo, construir projetos de curso em que a prática seja a base, por exemplo, nos projetos ou metodologias da solução da aprendizagem por solução de problemas, por exemplo, que é uma linha que busca um pouco essa relação. Como que você percebe isso? Bom, professor, eu acredito assim, que hoje o profissional, o professor, né, o profissional da educação, e atuante nessa educação profissionalizante de ensino, ele está atuando como professor a partir das experiências vividas, a partir como ele foi ensinado. Então, eu vou citar um exemplo assim, né, pessoal. Em todo o meu ensino, até o magistério, enfim, eu estudei em escolas que tinham a diferenciação de meninos e meninas. Então, a minha sala ela só se constituía com meninas. Então, eu acredito que a professora ensinava de uma determinada maneira. E hoje o que eu vejo, assim, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque hoje os meus colegas de trabalho, eles têm muita diferença na maneira prática de dar aula. Eu tenho um jeito prático de dar aula,
o meu colega tem outro jeito. Então, eu acho assim, que a partir das experiências que esse profissional da educação vivencia e foi sendo constituído, é a partir dessas experiências que ele está passando a educação. É assim que ele está formando os seus alunos. E com relação a se é preciso fazer planejamento e relatórios para a aula, eu acredito que sim. A aula tem que ser planejada, o professor precisa estudar o conteúdo da aula proposta e não necessariamente seguir uma linha teórica da educação, mas ele precisa estar embasado e também definir qual vai ser aquela dinâmica de aula, como ele vai conduzir aquela aula, qual vai ser a dinâmica mesmo da aula, qual vai ser os métodos utilizados, embasados em algumas teorias, com certeza, né? Tudo que a gente faz e que a gente pratica tem um fundamento, né? Não é algo novo, é sempre algo mudado, sempre. Nós estamos em constante mudança a partir do que já está proposto. Então, essa é a minha contribuição. Eu vou aproveitar e vou apertar um pouquinho mais. Quando a gente fala de estágio, fala de prática, ou de prática supervisionada, ou de formação em serviço com a prática do cotidiano, a gente enfrenta uma limitação do sistema. Limitação de supervisão de estágio, limitação de ter profissionais, tutores ou professores para acompanhamento, a limitação das salas não serem laboratórios interativos, por exemplo, e você ter uma lousa, geralmente, no presencial, de forma mais preponderante, e você não ter espaços de prática. Mas também temos um mito em cima da prática. Talvez o mito de que a prática é sempre sinestésica, de que a prática sempre tem que ter algum movimento, alguma manufatura. Será que nós não temos também a prática de observação? Será que nós não temos também a prática de interação? Vou citar o caso da educação à distância. Sim. Todo o curso de educação à distância, para ter prática, ele precisa ter alguma coisa de manufatura? Eu preciso pegar na caneta para ter a prática de utilizar a caneta? Ou eu posso virtualizar algumas práticas? Hoje a medicina, por exemplo, não faz cirurgias videolaparoscópicas à distância, com supervisão via vídeo. O paciente poderia se recusar a fazer aquela cirurgia porque o médico está a 3.000 quilômetros de distância, sendo que um robô está operando o instrumento de forma imediata, mas de forma imediata está um médico operando por virtualização. Será que para estudar energia elétrica nós não poderíamos fazer isso melhor por uma simulação por computador do que botando o dedo na tomada? Então nós temos muitas perspectivas de prática que podem ser destacadas. E como que nós estamos vivenciando isso na sala de aula? Essa polêmica, esse conflito, esse mito, Michele, como é que você avalia isso? Boa pergunta, professor. Eu acho que a gente está aí num processo de mudanças de paradigma e de entendimento do que é a escola. Principalmente quando nós falamos de educação mediada por tecnologias. Não temos como pensar os nossos processos de educação, principalmente profissional, sem pensarmos nas tecnologias que envolvem o nosso fazer docente. E aí nós vamos entrar numa discussão, professor, de entendimento da tecnologia a serviço da aprendizagem. Tá? Então nós vamos pensar o quê? Não a intervenção da tecnologia para resolver os nossos problemas ou para facilitar ou aprimorar o aprendizado prático, mas entender que nós precisamos pensar sobre os processos metodológicos com a utilização dessas tecnologias. Realmente, em alguns casos, nós vamos precisar realmente da experimentação física, mas nós sabemos também, dentro dos estudos da psicologia cognitiva e da neurociência, que o nosso cérebro é capaz de trabalhar a partir da imaginação, a partir da simulação mental e assim por diante. Por exemplo, deixa eu aproveitar, certo, colocar mais um caldo aí nessa, ou colocar mais um ingrediente nesse caldo. Você faria uma cirurgia com um cirurgião que tivesse feito o curso todo à distância e tivesse treinado apenas em simuladores da cirurgia? Boa pergunta, professor. Me pegou, né? Realmente. Olha, professor. A primeira resposta é não. A primeira resposta é não, mas eu sempre uso uma chave das minhas aulas. Você falou que uma coisa pode ser e outra até que nem tanto. Então, vamos responder sobre isso. Em primeiro lugar, a questão de cirurgia. Graças a Deus, nunca fiz nenhuma cirurgia, né? Então, no primeiro momento, já ia ser pega de surpresa aí. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, como você mesmo falou, professor, nós já temos hoje essas atitudes esses atos, né, essas ações, essas intervenções cirúrgicas
envolvendo tecnologias. Quando a gente para pensar e dizer que eu não faria uma cirurgia com um profissional formado através de estudos à distância, da educação à distância, se eu falasse que não, eu estaria indo contra o que eu faço e o que defendo e o que eu acredito e o que eu busquei profissionalmente, que é trabalhar aqui no Instituto Federal do Paraná, como educação à distância. Então eu faria sim. Claro que num primeiro momento a pergunta me assusta por ser uma cirurgia, graças a Deus nunca fiz nenhuma, mas eu faria sim, né? Era isso. Agora, será que a prática não demanda uma certa especificidade também de movimento? Por exemplo, os cursos de saúde, nós temos uma resolução que diz que nós temos que fazer 50% do curso de forma presencial. Então, a legislação tem um objetivo com isso. Sim. Outra coisa, eu pergunto aí ao Marcelo Pedra, que ainda está no estúdio, né, o nosso diretor-geral, não precisa nem o Marcelo responder em público, pode só fazer um gesto para a gente. Você receberia uma injeção de um enfermeiro que fosse formado totalmente à distância, Marcelo? Faça um sinal. Enfermeira? Ele falou que ele aceitaria de uma enfermeira, não de um enfermeiro necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Será que nós não temos situações didáticas e pedagógicas que demandam uma prática de forma intransigente e insubstituível? E será que nós não temos, como a questão da energia que eu falei, da física, a possibilidade de discutirmos práticas simuladas? Porque até o piloto de avião, ele se dá muito melhor quando faz a simulação no ambiente virtualizado. Mas ele precisa ter X horas de voo para poder ser habilitado para o voo comercial, seja o que for. Será que nós não temos que trabalhar as duas questões? Nem tanto dizer que não podemos virtualizar, não podemos usar a educação à distância, como também não podemos excluir a prática dos nossos projetos, né? Aproveitando aí a professora Ana Regina, o que acha disso? Então, eu ia até pedir a palavra para o professor Célio para dizer o seguinte, né? Quando o senhor coloca a questão da cirurgia, nos assusta um pouco, né? Mas eu vou sair dessa área e vou para a escola. Então, quando a gente fala nessa perspectiva, nós professores precisamos lembrar que no estudo, né, na universidade, nós aprendemos que os nossos alunos, eles aprendem de diversas maneiras. Né? Nós temos aquele aluno que ele é mais visual, nós temos aquele aluno que ele ouve melhor, tem aquele aluno que precisa escrever, tem aquele aluno que aprende na prática. Né? Então, nós, enquanto profissionais, sendo EAD ou não, nós precisamos respeitar e atender esses alunos com todas as modalidades. Né? Então, essa é um pouco a minha preocupação enquanto profissional. Tudo bem que na formação, hoje a ciência ela já evoluiu muito, a neurociência já evoluiu muito, mas nós precisamos ter esse cuidado. Eu operaria sim, porque eu já fiz uma cirurgia de vesícula nessa modalidade que o senhor falou e graças a Deus deu tudo muito certo, inclusive pelos riscos que a pessoa corre sem ser nessa modalidade. Né? Mas dentro da educação, nós temos esse foco que é pensar no olhar do nosso aluno. Né? Como que nós estamos visualizando essa aprendizagem? Né? Eu sempre volto à questão da aprendizagem por ser a minha linha. Claro. Então, eu acho que a questão eu acho que pelo menos pelas falas aqui, né? Porque eu já falei assim, eu já fiquei pensando que a Michelle é bem corajosa e agora já descobri que a Ana é mais corajosa ainda porque já fez, né? Eu sou meio medrosa. Agora, eu acho que o X da questão não é a modalidade, então, né? Não é se você é formado à distância ou presencialmente, mas sim como você é formado. Exatamente. Certo? Exatamente. Qual é a consistência que você tem na sua formação? Que a gente tem falado isso o tempo todo, certo? Até das nossas responsabilidades enquanto formadores, né? Porque assim, receberíamos ou faríamos uma cirurgia se tivéssemos essa segurança que a professora Ana provavelmente teve, de saber qual é o profissional que está conduzindo aquilo, né? Na brincadeira do professor Marcelo aqui, que ele disse que ele receberia de uma enfermeira, com certeza ele não receberia de qualquer uma, mas sim de uma excelente profissional, certo? Porque aí, quando a gente fala de questões de saúde, a gente sabe que a gente está falando de coisas muito sérias, sim, certo? E até, professora Sandra, a gente está sempre numa discussão do que é a presencialidade e o que é esse tempo e esse espaço de aprender. Então, na nossa mente, na nossa história, o espaço de aprender é sempre físico e o tempo ele é sempre síncrono.
né? E a presencialidade, ela está sempre presa a uma sala de aula, no que se refere à educação. Então, o que a gente precisa é começar a buscar o entendimento do que é essa presencialidade. E nós vamos ter estudos mostrando, principalmente no que se refere a esse aprender, as simulações, os ambientes simuladores. A gente vai ter os laboratórios remotos, em que existem laboratórios físicos realmente estruturados, mas movimentados a quilômetros de distância através de sensores remotos. A gente tem estudos como esse sendo realizados em São Paulo. Então, o que nós temos aí? Temos que parar e pensar um pouquinho no entendimento do que é essa presencialidade, o que é esse tempo e espaço de aprender. E não necessariamente se, entre 8 e 80, se a educação presencial nos traz uma presencialidade, um tempo e espaço de aprendizagem, e a EAD não. Então, nós vamos ficar sempre nessa briga, no 8 ou no 80. E as 72 possibilidades que existem entre um modelo que já é histórico e esse modelo novo que vem aí trazendo para a gente, inclusive o mobilizar da educação presencial. Nós vamos ter um grande estudioso da Universidade de São Paulo, a USP, o Romero Tori, que vai trazer justamente essas discussões, que a educação à distância, os estudos, as teses que estão sendo desenvolvidas ao longo dos últimos 10 anos têm impactado e movimentado a educação presencial. E nós vamos ver a própria USP, que é uma instituição aí de grande renome internacionalmente falando, está no mesmo nível de Harvard, trazendo suas aulas para ambientes virtuais. E eu quero dizer que eu fiz a aplicação na área de saúde justamente por isso que a senhora colocou. Porque quando a gente trata de coisas graves que podem levar à morte, a pessoa pensa com seriedade. Exatamente. Quando a gente trata de explicar e ensinar alguma coisa para um aluno que aparentemente não tem repercussão, é importante que a gente pense e tenha a consciência de que a repercussão física ocorre também no aspecto emocional, no aspecto racional, no aspecto mental. Quando nós causamos um prejuízo na formação de um discente, quando nós causamos um prejuízo na formação pedagógica de um docente, nós estamos destruindo, tanto quanto estamos destruindo a questão física por meio de um erro médico, estamos destruindo um projeto de vida, estamos destruindo a saúde acadêmica, intelectual e profissional daquela pessoa. Então é muito interessante que a gente pense isso. E isso que a Michele fala sobre a virtualização, ou sobre os ambientes e sobre o locus da educação, é algo que também deve ser considerado. Vou dar mais um exemplo didático para o dia a dia. Se nós tivermos um tsunami à vista, e o William Bonner falar isso pela televisão para o Amapá, e alguém gritar na rua, o efeito não será o mesmo? As pessoas vão todas se proteger e correr atrás, porque a informação que bastou é que o tsunami vai aparecer. Não importa se foi a televisão que disse ou se foi uma pessoa no meio da rua. Então há coisas que podem ser tratadas à distância, há coisas que podem ser virtualizadas, me parece que isso é quase uma síntese do que foi colocado, e há coisas que precisam ser feitas de forma física, sinestésica e com todo o movimento necessário para o aprendizado, inclusive motor. Né? Sim, claro. Vamos ouvir os nossos tutores, que dessa vez eles ainda não falaram. O que vocês querem contribuir com a gente sobre essa discussão, já que os tutores acompanham e supervisionam as atividades práticas, as autoinstrutivas, as supervisionadas lá dos nossos alunos? Segundo a minha opinião, a EAD vem justamente para adequar uma nova perspectiva em que nós estamos vivendo, que é o caso de trazer o uso da cibernética. E com isso, nesse uso desse novo uso que é da cibernética, trazer o aluno para se adequar a esse novo ambiente. E quer dizer que não quer dizer que o aluno que esteja aprendendo à distância, de maneira virtual, seja menos, mas ele se adequa a essa nova época, novo mundo que o ensino à distância consegue se conformar com ele. Muito bem. Pessoal, nós estamos com o nosso horário adiantado. Eu quero primeiro fazer uma correção. No bloco anterior do nosso último debate, eu li a notícia da professora Elaine Arantes e eu citei que era Rio Grande do Sul. Não é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, onde está ocorrendo o rodízio de alunos. 56 mil alunos precisam ficar em casa para que outros possam estudar de uma rede que tem 280 mil alunos. Nem parece, como eu disse, século XXI, essa é a realidade que nós estamos tendo nesse momento. Eu agradeço muito à professora Elaine. Quero também agradecer a todos os participantes do projeto desse dia e novamente ratificar. Nós estamos mudando a concepção dessas aulas que são ao vivo e transformando essas aulas numa postura aí a partir da direção geral, com orientação das pró-reitorias de ensino e com a visão também inovadora do nosso reitor, no sentido de termos espaços, especialmente nos cursos superiores e na pós-graduação, espaços mais interativos, mais diversificados,
mais modernizados e que possamos usar a tecnologia não apenas para uma aula tradicional, mas que possamos realizar eventos e práticas diferenciadas. Hoje foi uma primeira experiência, a experiência de termos debates e termos microaulas com a participação e interação de vários profissionais e ainda da estrutura de apoio. Na próxima semana teremos uma outra prática e um planejamento que será feito para que até ao longo do curso você tenha sempre uma novidade acontecendo nessas interações síncronas ou ao vivo. E nós queremos a sua opinião sobre o que foi feito hoje e sobre as práticas que vão ser implementadas neste projeto. Será aplicado um questionário na próxima semana para que vocês todos possam responder e nós desejamos que tenhamos aí a participação de mais de 50% de todos vocês dizendo o que vocês acham e pensam e como percebem o curso, a participação dos professores, as atividades síncronas e as abordagens também que estão sendo colocadas para vocês. Queremos agradecer mais uma vez a participação de todos que estão conosco aqui no estúdio, toda a equipe técnica, nosso diretor, professor Marcelo, que do começo até o fim esteve conosco neste projeto, neste dia, e também a toda a equipe de suporte e apoio dessa grande ação que é o Campus EAD do IFPR. Agradecemos a todos e já a professora Sandra Urbanetes continua com a sua fala sobre estágios. Uma ótima semana, um ótimo final de semana e até o próximo encontro com toda a equipe do curso de formação de professores. Até lá! Então vamos lá, agora vamos falar especificamente da questão do estágio, porque o estágio tem uma importância fundamental, como vocês viram aí, né, na nossa conversa em geral, para a formação dos professores, e nós sabemos que o estágio suscita muitas dúvidas. Por quê? Como é que fica? Que carga horária eu tenho que cumprir? Como que eu tenho que me organizar? Qual é, afinal de contas, a forma que eu vou usar para esse estágio? Veja, a primeira informação que vocês têm que ter é que, vocês sabem, a gente está falando isso desde fevereiro, foi feito o edital para a seleção dos orientadores de estágio e de TCC,
que está saindo hoje, né? Estamos com um dia de atraso pelo nosso cronograma, deveria ter saído ontem, mas estamos com um dia de atraso. Hoje sai o edital de seleção da primeira fase. Vocês, alunos, vocês, professores, nossos colegas, vão estar acompanhando esse processo. Por quê? Porque até a outra semana, esses candidatos vão fazer as entrevistas com os diretores de ensino, com os coordenadores de polo, que sempre têm nos apoiado, e quem a gente sempre agradece, né, pelo apoio, para que esses profissionais comecem a fazer o trabalho junto com vocês de orientação de estágio e de orientação de TCC. Então, ninguém precisa ficar angustiado, achando de, puxa vida, mas a gente ainda nem tem o orientador e elas já vão falar como é que é o estágio, tá? A gente vai falar por quê? Porque vocês precisam entender o panorama do que é o estágio para poder fazer o planejamento do seu estágio, certo? Então, acompanhem ali no nosso slide a ementa da disciplina que vocês têm que conhecer e que a gente vai passar rapidamente, porque não é esse o foco hoje da nossa conversa, tá? Então, olhem lá. Nós colocamos que, nesse estágio, você precisa ter a prática pedagógica nas diferentes dimensões da gestão escolar, a observação das estratégias de gestão que existem no seu local de trabalho e o conhecimento dessa realidade local onde a instituição está inserida, correto? Esse é o primeiro momento de encaminhamento do estágio. Na sequência, nós vamos estar discutindo também a relação da instituição com a comunidade local e o planejamento e a sua execução na prática escolar. Vejam, nada disso é novidade para vocês, por quê? Porque vocês já estão ouvindo sobre isso com a professora Kátia, com a professora Simone, com a professora Mônica e Maria e também especialmente com a professora Cláudia e Jussara, certo? Porque elas é que dão o fundamento da discussão da gestão escolar. E aí, por isso que o estágio não vai ter esse aprofundamento teórico tão grande, porque ele está embasado em toda a discussão teórica que acontece nas diferentes disciplinas do curso, certo? Então, aí vocês já podem perceber que nós estamos fazendo toda essa inter-relação de todas as disciplinas do curso, tá certo? Dando continuidade aqui, vamos pedir só para a professora Ana Regina comentar com a gente essa questão da observação e da análise, da organização, do funcionamento e da participação em atividades pedagógicas, ou seja, as reuniões pedagógicas, o conselho de classe, as reuniões com a comunidade, que todos os nossos alunos, né, professora, nossos colegas de trabalho aqui do Instituto já participam. E aí, qual é a importância dessa participação, professora? Por favor. Sim, a importância, então, ali nas atividades pedagógicas, como a reunião e o conselho de classe, eu vou trazer uma visão mais aberta, né, para nós sairmos um pouco, então, dessa objetividade engessada que nós temos nas reuniões pedagógicas que nós participemos, trazendo novas ideias, no conselho de classe que nós possamos trazer os nossos alunos, né, com uma questão positiva, com uma questão de aprendizagem, com uma questão de fazer com que esse aluno aprenda cada vez mais e que nós saiamos um pouco, então, dessa metodologia e dessa prática mais tradicional. Eu acho que é isso que é importante, né, professora Sandra, nesse momento, que nós estamos aí numa visão interacionista, que nós queremos todos participando, que nós queremos todos interagindo, mas para isso nós temos que ter os fundamentos, né, os conhecimentos. Aí, por isso, a próxima tarefa está colocada lá, né, no slide de orientação do conteúdo do estágio. Leitura e análise dos documentos da instituição de ensino, como o projeto pedagógico, certo? E todos os outros documentos que dizem respeito à orientação do trabalho na escola. Então, é fundamental que você se inteire desse documento, tá? Porque assim, veja, hoje a tarde toda e durante todo o curso nós temos falado, nós somos professores do Instituto Federal do Paraná. E aí, como você se considera um professor de uma instituição que você não conhece qual é o seu projeto?
Você precisa saber qual é o projeto do Instituto. E, aliás, nós temos que ver assim, por mais que seja muito trabalhoso e que seja motivo, às vezes, até de muito cansaço, nós vivemos um momento privilegiado no Instituto Federal do Paraná. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos tendo a oportunidade de construir este projeto pedagógico. Todos os campos, o ano passado, estiveram envolvidos intensamente nesse movimento de escrita do seu projeto pedagógico, né? De registro desse seu projeto. Então, esse é um momento privilegiado, porque quem entrar daqui para frente no Instituto já vai ter que se apropriar desse documento, mas não necessariamente vivenciou esse momento histórico de construção desse projeto. Então, é um momento importante, sim. Agora, vamos acompanhar no slide o roteiro do projeto de estágio que precisa ser feito. Esses documentos, gente, já estão disponíveis no ambiente, tá? Lá na disciplina de estágio nós já estamos não só com os slides, mas com todos esses modelos para vocês não se perderem. Você vai colocar lá a identificação, né, o estagiário, que é o seu nome, o seu orientador de estágio, que na sequência você vai conhecer. Você vai colocar os objetivos do estágio e a identificação da escola em que irá realizar o estágio. Pausa para a primeira dúvida. Professora, eu vou ter que fazer estágio numa outra escola que não o Instituto Federal do Paraná? Claro que não, gente. Nós vamos fazer o estágio na nossa instituição. Como a gente acabou de dizer, esse primeiro momento do estágio é o de gestão. Então, nós vamos ter lá a descrição das atividades que nós vamos participar e que nós já fazemos. Por isso eu quero que baixe a ansiedade de muitos de vocês, no sentido de que, meu Deus, aonde que eu vou arranjar tempo para fazer mais esse estágio? Gente, a legislação é clara. O estágio aproveita toda e qualquer atividade que nós já fazemos. Portanto, o nosso estágio, no nosso caso de docente, né? Nós temos aí alguns técnicos administrativos que não têm muito essa prática e que eles vão ter que colocar isso dentro da sua carga horária também. Mas não é a maioria, a grande maioria de nós somos professores e nós já fazemos tudo isso. Então, nós vamos fazer uma reflexão a partir do nosso conhecimento, envolvendo essas nossas práticas já cotidianas dentro da escola, tá? Na sequência, quais são as ações que devem ser realizadas? Então, eu vou colocar lá no meu projeto. Aí, nós colocamos entre parênteses que é preciso que você observe a ementa do estágio que está sendo realizado. Então, vamos dar um exemplo simples aqui. Eu posso colocar como uma atividade do meu estágio de gestão que eu vou dar aula numa turma específica? Não, porque nós estamos falando de estágio de gestão, tá? Nós vamos ter o estágio de docência mais para frente, mas nesse momento o foco é gestão. Voltando para cá, prazo para a realização do estágio, que é nesse semestre, a carga horária do estágio que eu vou fazer, então eu vou colocar para todas as minhas atividades, eu vou delimitar lá a carga horária, a assinatura do estagiário e também a assinatura do orientador de estágio, certo? Este é o roteiro. Aí o importante é que vocês lembrem, né, vou falar bem rapidinho, a questão da intencionalidade que nós temos nos nossos processos pedagógicos. Então, quando eu estou fazendo o meu plano de estágio, eu estou com uma intenção. Qual é a intenção do nosso estágio agora? É que você pense a respeito da organização, da gestão na instituição onde você está atuando, certo? Essa é a principal questão que tem que nortear o nosso trabalho de estágio. Depois, na sequência, essa clareza aí, né, de eu saber qual é a minha intencionalidade, pressupõe conhecer as nossas especificidades. Que aí hoje nós tivemos aqui um dia privilegiado, né? Porque nós ouvimos várias pessoas, nós ouvimos os tutores, os professores, tivemos o privilégio de ouvir os nossos diretores e aí entendermos o quê? Que todo esse conjunto de profissionais atua num mesmo espaço, numa mesma complexidade, certo? E aí nós precisamos ter essa clareza, porque senão a gente começa a achar determinadas coisas e se perde
às vezes deixando de fazer questões importantíssimas, tá? Na sequência, gente, aí um resuminho só para vocês não se esquecerem, que é preciso clareza, intencionalidade, as características, as especificidades e a complexidade da nossa ação, que é sempre muito grande, certo? Aí, gente, para fechar aqui, né, os nossos últimos minutos, acho que a gente tem que lembrar do que exige essa perspectiva, tá? Um olhar de educador que deve ser sempre científico e comprometido com a realidade, compreendendo que o papel social da escola diz respeito à socialização do conhecimento científico mais elaborado, em paralelo com a construção do exercício de ampliação das ações e dos espaços democráticos, cada vez mais suprimidos na sociedade atual. Isso é uma verdade, né, gente? Cada vez menos nós temos a possibilidade de estarmos aí discutindo democraticamente as ações às quais nós estamos submetidos, certo? Então é importante que a gente perceba que a gente não tem como escapar disso, tá? A gente precisa ter essa clareza para poder cada vez mais agir e cada vez mais construir uma outra sociedade e, de certa forma, uma outra educação que nós sonhamos, certo? Aí, gente, nós vamos ter assim, ó, conceitos fundamentais de gestão que nós precisamos relembrar, né? Conceito de escola, o que esse conceito de escola exige, certo? Né? A dinâmica dos princípios da gestão democrática, uma sólida formação científica do professor com relação ao conteúdo específico e com relação aos procedimentos pedagógicos e o entendimento da necessidade do trabalho coletivo, que hoje nós tivemos aqui uma experiência exemplar em relação a isso, tá? Quais são os documentos que vocês devem estar consultando que está lá no ambiente? Esse texto de fundamentação, que é uma síntese, né, como a gente já falou, o modelo de projeto, o regulamento de estágio que foi aprovado para o curso, a ficha de registro dessas atividades e o formulário de apresentação desse estagiário, certo? Então não esqueçam que esses são documentos fundamentais para você desenvolver o seu trabalho de forma adequada, tá certo? Finalizando aqui, ó, nós temos os nossos 2 últimos minutos, a gente está falando o tempo todo que o estágio e o TCC vão caminhar articuladamente. Então, neste momento em que você vai fazer o seu projeto de estágio, tenha como horizonte a definição do tema que você vai pesquisar, porque essa é uma exigência do curso, certo? O seu trabalho final, o seu artigo final, né, o seu TCC, ele precisa estar vinculado à sua ação dentro do Instituto Federal do Paraná. E é por isso que ele está vinculado ao estágio. Então, defina lá, porque até o final do semestre você vai ter que fazer isso. Definir um tema, definir a sua questão norteadora ou um problema a ser investigado ou uma proposição de ação integrada. Vai ter que colocar a justificativa e as referências, tá certo? Porque isso vai dar a você a tranquilidade para desenvolver o seu projeto no final do semestre e dar continuidade conforme a gente está programando, tá certo? Gente, estamos aí com o nosso tempo, né, bem finalizando. Agradecemos imensamente a participação, pedimos desculpas que de novo a gente está aqui com problema de internet, mas achei que a forma que a professora Elaine achou de participar mandando um e-mail foi uma ótima ideia, agradeço muito a participação da professora, porque aí a gente pode pensar nessa alternativa para esses momentos que a gente não tenha o chat aqui no ambiente, a gente possa fazer via e-mail, tá bom? Um grande abraço, uma ótima semana, uma Páscoa repleta aí de renascimento para todos nós, tá bom? Boa tarde, muito obrigada a todos.